Muito boa tarde para quem nos acompanha, tá? E hoje a gente está aqui com mais um vídeo de Inside Operacional. Vamos lá, fazer um vídeo rápido aqui para vocês, para não estender muito. Eu acho que todo mundo já sabe que aqui, quando está na abertura do mercado, em BidAsk aparece praticamente o preço onde o mercado tende a abrir naquele dia. Normalmente ele oscila um pouco no começo do leilão, mas a partir do momento que está próximo, ali bem próximo da abertura, ele para de oscilar bastante e aqui apresenta para a gente o preço onde o mercado vai abrir naquele dia. Dado isso, a gente tendo aonde o mercado vai abrir, o que acontece? A gente começa a olhar. A partir do momento que ele indica para mim, ó, o mercado vai abrir nessa região, 94.100, ok, aí eu preciso fazer o quê? Preciso olhar para trás e classificar minhas regiões. Classificar aquela região ali e saber quais os players que normalmente trabalham e que tem mais força naquela região. Como que eu faço isso? Eu olho para trás aqui, por exemplo, no dia anterior, eu sei que nessa mesma região eu tive um range que ficou quase o dia todo lateral. Porém, mesmo que os vendedores tentaram, os compradores foram mais fortes e fizeram o rompimento dessa região e jogou o preço de uma forma forte, deu um impulso forte de compra nessa região de preço. Olhando um pouco para trás, nessa mesma região de abertura, que ele está me indicando que vai abrir, eu vi que o dia anterior abriu também nessa região e teve um forte impulso de compra, certo? Então eu sei que nessa região aqui, o preço, os compradores têm uma atuação muito mais forte. Então se eu sei que os compradores têm uma atuação muito mais forte, eu vou esperar que o preço me mostre claramente que os compradores vão agir ali naquela região, quando a abertura do mercado acontecer, e se isso acontecer mesmo, eu vou com ele, porque eu sei que a movimentação de alta nessa região de preço é muito mais forte. Então se eu sei isso, eu fico com um viés um pouco comprador. Claro que isso não é o suficiente, eu preciso que o preço abra e realmente me mostre isso, que tem uma força compradora mesmo, que eu já sei que a força compradora nessa região predomina. Eu classifiquei essa região, vi que é uma região compradora, onde a força compradora predomina, então eu preciso que o preço também me mostre que os compradores estão atuando mais uma vez nessa região, para me ter uma tranquilidade maior de seguir o meu viés, que é comprador. Beleza? A partir do momento que eu classifiquei a região, tenho isso, o preço abriu, então ele abriu aqui, deixa eu colocar uma linha só para... Eu sei que ele vai abrir aqui, essa região, então eu sei que aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um topo, um range aqui praticamente de lateralização, que ficou quase o dia todo lateral, então é um range forte de lateralização. E aqui também eu tenho esse topinho aqui, que também para mim é importante, e aqui esse topo anterior. Mas eu sei que meu viés se torna comprador, porque a região que vai abrir é uma região de forte impulso comprador, que aqui também teve uma lateralização, mas não teve força vendedora, e a força foi compradora e também teve um forte impulso comprador. A partir desse momento, meu viés é altista, e eu espero para ver o que o preço me mostra, para me seguir com ele. A partir do momento que o preço abre, o que eu vejo aqui? Eu vejo o seguinte. Opa. O preço abriu, tentou empurrar para baixo, distorceu o preço, não conseguiu permanecer e empurrou para cima. No próximo candle, novamente, ele tenta forçar para baixo, os vendedores tentam segurar o preço para baixo e o preço faz o que? Distorce, montando aqui esse candle aqui, que praticamente distorceu quase todo e manteve a força compradora. O próximo candle tenta de novo, mas ele nem chega a tocar no meu fundo e começa a mostrar a força compradora de novo, fazendo o que? Ele me mostra aqui que os fundos estão cada vez mais altos, o preço está distorcendo toda vez que tenta sair dessa região, então isso me confirma que a região realmente é compradora e os compradores realmente estão com força para atuar nessa região. Isso aqui me dá uma entrada, eu entro aqui e sigo com ele, pelo menos até o topo aqui do meu range de lateralização. Esse range é um range forte de lateralização, que ficou quase o dia anterior todo nele. Então eu sei que eu preciso segurar minha operação até essa região, e nessa região, se ele começar a devolver o preço, eu preciso fechá-la e pôr o meu no bolso e esperar ver que o preço se decide. Rompendo essa região, o que acontece? A partir do momento que ele rompe essa região, eu sei que o impulso de força comprador é muito forte, assim como lá atrás também é um impulso comprador muito forte. Então isso me dá uma característica muito mais tranquila para comprar e seguir com ele caso ele rompa. Se ele não romper,
paciência, mas a gente busca isso. Aqui embaixo, a partir do momento que ele mostrou pra gente que a força é compradora, eu compro com ele e vou até o topo. Aqui eu espero para ver se ele faz um rompimento e aí sim eu sigo com ele. Se não ele começar a devolver, eu aguardo ou para fazer um scalp de venda ou para fazer alguma operação que ele me mostre quando chegar no topo. E aí o que acontece com o preço? Ele vai subindo e a gente consegue aqui, praticamente teríamos pego aí mais ou menos um pouco mais de 500 pontos nessa operação aí de abertura. Certo? Aqui o preço segura na minha região, eu encerro minha operação e o que ele faz aqui em seguida? Faz um rompimento muito forte com um candle de força ultrapassando o meu topo aqui sem olhar para trás, com bastante força. Isso me indica praticamente que foi um rompimento. O que eu preciso só de um teste de oferta. O que ele faz no candle seguinte? Testa a oferta e continua o movimento de alta. A partir do momento que ele continua esse movimento de alta, depois do teste de oferta aqui, testou, eu sei que ele vai continuar movimento altista e a força com o rompimento, olhando para trás, eu vejo que a força com o rompimento dessa região aqui lateral, a força compradora que vai atuar é muito forte. Então eu entro com ele muito tranquilo aqui e sigo o movimento, sempre usando meu trailing stop conforme ele for caminhando. E assim eu vou e consigo aí, talvez não pegar o movimento todo, mas a gente consegue pegar pelo menos uma boa parte do movimento aí, pelo menos uns 1000 pontos. Com uma leitura muito básica, muito tranquila em relação à classificação da região, se é uma região compradora ou vendedora. A partir desse momento aqui, eu praticamente busquei quase toda essa movimentação na abertura do mercado, aí nas 3 primeiras horas de mercado, fazendo essa leitura e identificando para trás, conforme o preço abre, eu sei que é uma região compradora, confirmou para mim essa força de compra, eu sigo com ele e levando em consideração minhas regiões fortes de suporte e aguardando após essas regiões serem rompidas, continuando o movimento de alta. Então, é algo que vai mudar muito a questão do operacional e a questão da assertividade é isso, você classificar as suas regiões conforme a atuação dos players naquele determinado nível de preço, ou seja, regiões onde o preço segura e devolve muito forte, ou às vezes o preço cai, quando chega nesse patamar de preço ele tende a ter uma força de impulsão para cima muito forte, a gente entende que essas regiões são regiões compradoras, onde os players compradores são fortes, e essas regiões são as regiões vendedoras. É o que praticamente o pessoal usa muito de suporte e resistência, mas precisa ser uma classificação um pouco mais afiada do que realmente são regiões compradoras, do que realmente são regiões vendedoras, que isso vai te dar uma segurança e uma tranquilidade para pegar trades mais longos, mais tranquilos e uma assertividade nessas suas operações muito maior, porque você sabe que nessa região é uma região compradora, então eu vou procurar fazer compras e caso surja alguma venda, eu sei que as minhas vendas eu preciso fazer com um pouco mais de cautela. E a mesma coisa quando for uma região vendedora, eu procuro vendas sabendo que se caso surja alguma possibilidade de compra, eu tenho que ter um pouco mais de cautela para isso. Tá bom? Acho que é isso. Fica aí, começa a aplicar isso nos replays, vocês vão ver que a assertividade de vocês vão melhorar muito e a lucratividade em cada operação também. Beleza? Forte abraço. Valeu!